Boa noite, está no ar o programa Canal Aberto desta segunda-feira. Estaremos no Canal 24, Canal Aberto, estaremos também na NET Canal 22, na GVT TV, Canal 324 e na Sky HD, Canal 324 também. Nós vamos falar sobre política, debate aqui no nosso programa. Hoje vamos esclarecer muitas dúvidas com relação às eleições, às novas leis, o que vai acontecer, o que pode acontecer na política com a reforma política. Para isso, nós convidamos o doutor Dalmite Faria, que vai participar do nosso programa. Comigo aqui na bancada também é o Ulisses Aécio, editor do Diário da Manhã. Boa noite, Dalmi, é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Boa noite, João Silvestre, boa noite, Ulisses Aécio, boa noite, telespectadores da TV. É um prazer estar aqui novamente no programa para nós conversarmos sobre a política de Goiás e do Brasil. Com certeza, vamos falar aí tudo sobre as futuras eleições, os processos que estão no Congresso Nacional, a reforma política. Ulisses Aécio, boa noite. Boa noite, João Silvestre, boa noite especial para o nosso convidado, Dalmite Faria. Mas a Constituição não diz que é só dentro do mandato, o crime anterior. Ulisses, a gente conversa aqui sobre política e um dos fatores que eu acho importantíssimo neste momento é exatamente a reforma política que está tramitando aí no Congresso Nacional e que parece que parou a política no Brasil. Enquanto não for definida essa nova reforma, essa nova maneira de fazer política, naturalmente nem os políticos vão ter a tranquilidade, a certeza do futuro. Nós ainda não sabemos quem vai coligar com quem pode lançar candidato, até porque alguns partidos podem até deixar de existir, podem unir a outros partidos, formando uma terceira legenda, enfim, muita coisa pode mudar. Até agora, no momento, Dalmite Faria, o que é que tem de concreto, assim, tramitando no Congresso? Olha, nós temos aí vários projetos que estão discutindo de reforma, mas eu quero lembrar que até porque a mídia deu pouca, na TV digital, agora eu vou te contar, a mulherada, no dia 24 de março, a presidente Dilma promulgou, sancionou uma lei com vetos que trata sobre a criação de partido. Essa lei teve mas depois da curioso, ela atingiu a questão que está em vigor, publicado no dia 25 de março no Diário da União, que criou dificuldades para a criação de novos partidos. Está em vigor. É a única coisa concreta que nós temos até agora. Por exemplo, o que ocorreu? Estabeleceu-se na lei que, em caso de fusão de um partido e outro, permanece, tem que escolher um partido. Por exemplo, hoje se fala na fusão do DEM e do PTB, se ocorrer, já estão dizendo que vai preservar o nome do PTB com o número 25 do DEM. E criou condições difíceis para se criar o partido. E também estabeleceu nessa lei, que está em vigor desde o dia 25 de março, que um partido só pode fundir com outro, haver a fusão com outro partido, se ambos tiverem, ou mais de 2 ou 3 ou 4, se forem fundidos, precisam de ter no mínimo 5 anos de registro junto ao TSE. Então esse projeto de lei que foi aprovado pelo Congresso tinha um objetivo claro, que era... Já foi sancionado. Já foi sancionado pela presidente Dilma, existe apenas 2 vetos que ainda podem ser discutidos, e estabeleceu um fato curioso, além dos 5 anos por fusão, uma direção para contra aquela ação do PSD, do Gilberto Kassab, de recriar o PL e criar a fusão. Inclusive, você pergunta para o senhor. E estabeleceu um fato curioso também. Só pode sair do partido sem perder mandato quem estiver filiado nas legendas objeto da fusão. Que antes poderia vir de outra legenda. Não, essa lei que está em vigor, ele tem que estar no partido que participar da fusão. Se ele for de outro partido e vier para um partido novo, oriundo de fusão, ele perde o mandato. Qual que é o objetivo dessa? Essa lei, ela teve o objetivo... Qual que é o objetivo? O objetivo claro... Vamos pegar o objetivo assim, vamos dizer, por trás do plano. Qual que é o objetivo dessa lei? O objetivo foi exatamente abortar o projeto do ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, com a criação do PSD, iria atrair parlamentares de diversos partidos, e principalmente do PMDB, daí o que se comenta que o presidente colocou esse projeto em votação rápida, chama o presidente Eduardo Cunha, porque era uma forma de formar uma bancada
bancada de apoio a presidente. Mas correram lá, né, Ulisses, e registraram o PL já. Não, mas existe, não pode não ser registrado. Então, outra questão séria. Porque nessa lei, que é uma lei pequena, mas tem mudanças profundas na questão de criação de partido, está muito complicado. Em torno de 500 mil assinaturas em 9 estados para você criar um novo partido. E qualquer eleitor, ele poderia assinar como apoiador de um novo partido. Nessa lei que está em vigor agora, ele não pode ter filiação partidária. Então, a dificuldade, Ulisses, é exatamente, eu vou conseguir 500 mil apoiadores do partido e ele tem que ser eleitor, comprovadamente estar com suas obrigações e não pode estar filiado ao partido. O senhor acha que isso é democracia? Eu vou dar um exemplo, senhor. Nas eleições passadas, as eleições presidenciais, tentou-se, de toda forma, que não fosse criado rede de sustentabilidade. Tanto é que não foi criado o partido. O partido seria a principal oposição a pretensa candidatura à reeleição da presidenta Dilma, que foi reeleita depois. Agora tenta-se também travar a criação do Partido Liberal, que seria um partido que teria pessoas do PSD, pessoas do próprio PMDB. Então há uma tentativa de esvaziar essa criação justamente porque essas defecções nesses partidos poderiam prejudicar o projeto político do PT e do PMDB. O senhor acha que isso é democracia no Brasil? Não, mas vamos por partes. Primeiro, em relação ao PL. João Silvestre acabou de dizer, ele protocolizou um pouco antes da publicação da lei, a criação já teria complementado as 500 mil assinaturas. O que ocorre, assim, o que o TSE irá decidir. Vai tirar minha piscina ali? E o TSE não deferiu ainda o registro PL, pode ser deferido ou não. No caso da rede, acabou o sonho de criar o partido, porque toda assinatura que eles conseguiram, os militantes da rede, pelo menos o que se comenta, não conseguiram as 500 mil assinaturas, teria que voltar uma nova conferência, porque não protocolou, para saber se esses apoiadores são eleitores filiados, não filiados a partido político. O que é que ocorreu? Eu tenho uma questão, nada contra o pessoal da rede, nem uma questão ideológica. Mas nós teremos que colocar o seguinte, quem se faz política tem que fazer com competência. A Marina teve naquela eleição 20 milhões de votos e apesar de ter tido essa votação expressiva, não conseguiu criar o partido, acredito de que foi por incompetência, por falta de mobilização dos seus seguidores, dos seus apoiadores, e não conseguiram assinar. E eu vou lembrar aqui um fato de Goiás, que é o caso do Croix, que Eurípio Júnior, ex-vereador de Planaltina de Goiás, conseguiu as 500 mil assinaturas, um vereador de uma cidade pequena do interior de Goiás, e conseguiu registrar o PROS, que está aí com governadores, com deputados federais. E a Marina, escudada em 20 milhões de votos, não conseguiu mobilizar assinaturas. E aí vem aquela questão, senhora, é democrático? Olha, eu ouvi ideias que eu concordo. Por exemplo, que você apoiar um partido, estando a criação de um novo partido, estando compromissado com outro, a impressão que se tem é que aquele partido, João, não estaria sendo criado com ideologia. Quer dizer, não, vou assinar porque eu sou do tal partido. Por assinar. Então, quer dizer, essa ideia que foi discutida na aprovação desse projeto de lei, que virou lei, que está aí desde o dia 25 de março da lei, é de que o cidadão, olha, eu vou apoiar esse partido, mas eu não tenho filiação. E ao você apoiar a criação de um partido, uma pré-filiação. Mas isso não é notícia para mim, não. Notícia é você falar que você não acredita. Um sinal de golpismo. Porque, veja bem, se você for pegar o eleitorado que nós temos no Brasil, os jardineiros são vinculados a um determinado partido. Quer dizer que praticamente vai ser inviável a criação de novos partidos no Brasil. Não, o objetivo da lei foi realmente esse. Primeiro, dificultar a criação de partidos fazendo as coisas lá, com a ideologia de que não poderia ser filiado. E o segundo momento foi aquele que o PMDB reagiu, porque muitos deputados do PMDB e de outros partidos aliados, até hostis ao atual governo, poderiam migrar para o PL no momento que fosse fundido com o PSD. Ulisses, eu acho que de qualquer maneira que estão fazendo, eles estão de maneira totalmente errada. Quando eu tinha, se quer ter ideologia, deveria falar o seguinte, você tem que ter 500 mil filiados. Aí 500 mil filiados não iria assinar para a fundação de outro partido. Aí seria um partido com ideologia.
Mas pelo que eu percebi, 500 mil assinaturas, pode 300 mil assinar no outro partido, pode assinar em qualquer ficha, porque o TRE não vai barrar ninguém, não tem como barrar as pessoas. Não, essa não poderia antes. Deveria. Agora não pode. Com essa conferência, antes você conferia a assinatura do apoiador de um novo partido, apenas se ele é eleitor e estava em dia com as obrigações eleitorais. Agora, se ele tiver filiação a outro partido, essa assinatura dele será recusada pela Justiça Eleitoral. Agora, existe uma... quer dizer, é o que nós temos de concreto. Agora, existe uma série de questões, por exemplo. Discute aí a questão da proibição do financiamento empresarial, do financiamento por empresa. De campanha e tal, né? Que, na verdade, existe uma questão aí que ficou complicada. Em relação, quando se fala de democrático, nós temos uma questão, e aí falta coragem do Congresso, falta posicionamento para mudar. Porque o que ocorre? Criar partido tornou-se um grande negócio. Mudar partido tornou-se um grande negócio. Vai depender da reforma. O Marconi vai passar pelos mesmos processos que a Dilma está passando. Até essa nova... Pois é, eu também estou acreditando. O senador Valdivaldo foi o relator da lei do orçamento, que triplicaram o fundo partidário. Era em torno de 200 bilhões, passou para 800 Então, para você ter uma ideia, ao momento que você criava porque ele está deixando o quarto mandato dele, não pode ser candidato, vai ser candidato a senador, não vai ter influência na mídia mais, aquela coisa toda. Em torno de 1,5 milhão e quem for eleito governador, simplesmente for eleito da oposição, vai fazer uma devassa nesses 4 mandatos dele. Agora você vai ter em torno de 4,5 milhões a 5 milhões. Pulou de 289,5 milhões para 867,5 milhões. Triplicou. Agora eu te pergunto, ainda vão querer financiamento público de campanha com uma verba desse tamanho? É um absurdo, né? E na verdade, nós temos que lembrar que a campanha já é financiada publicamente. Nós temos aqui a emissora de televisão, o horário gratuito, Lúcia Vânia, 300 mil pessoas que estão assinando. Na verdade, não é gratuito coisa nenhuma, porque o contribuinte está pagando esse horário. E o que ocorre? E usa esse horário, infelizmente, não é, no meu entendimento, não é apenas para as campanhas eleitorais, usa para divulgar programa de partidos, sem a menor representatividade, não se mostrou que vê ainda, e utiliza o horário nobre do rádio e da TV. E além do fundo partidário, eu comentava com o Luiz Aécio nos bastidores, de iniciar o programa, que a situação do fundo partidário, estão dizendo que o TSE e o Ulisses não tem condições de analisar as prestações de conta dos partidos. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo e vamos voltar sobre esse fundo partidário e financiamento de campanha daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Estamos de volta com o programa Canal Aberto, estamos discutindo sobre está no ar o programa Canal Aberto desta segunda-feira. Estaremos no canal 24, o que vai acontecer, as mudanças, estaremos também na NET Canal 22, na GVT-TV, canal 324, até na Sky HD, canal 324. Até o mês de outubro, porque senão ela não terá validade para as eleições de 2016. Hoje vamos esclarecer muitas dúvidas com relação 5 dias a mais, no final de setembro, início de outubro, antes do primeiro domingo de outubro, na política, toda a legislação com a reforma política. Para isso nós convidamos o Dr. Dalmir Faria, que vai participar do nosso programa. Comigo aqui na bancada também o Ulisses Aécio, editor do Diário da Manhã. Agora, você acha que dá para passar? É um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Essa lei, principalmente essa que nós falamos de financiamento público de campanha, acabar com o financiamento das empresas privadas. Parece que vamos falar aí o PT não quer o financiamento das empresas privadas, das empresas que estão no Congresso Nacional, o governo, a maioria parece que querem continuar com essa situação, ou seja, recebendo dinheiro das empreiteiras, dos frigoríficos, enfim, de todas as empresas. Você acha que dá para fazer essas votações todas que estão lá no Congresso até esse um ano antes das eleições, até outubro? É exatamente a reforma política que está tramitando aí no Congresso Nacional e que parece que parou a política no Brasil. Enquanto não for definida essa nova reforma, essa nova maneira de fazer política, naturalmente, nem os
políticos vão ter a tranquilidade, a certeza do futuro. Nós ainda não sabemos quem vai coligar com quem pode lançar candidato, até porque alguns partidos podem até deixar de existir, podem unir a outros partidos, formando uma terceira legenda, enfim, muita coisa pode mudar. Até agora, no governo, criticaram o que é que tem de concreto, assim, tramitando no Congresso. Olha, nós temos é uma questão muito séria. Nós sabemos perfeitamente que ninguém vota contra em causa própria reforma, mas eu quero lembrar os parlamentares que estão no Congresso, grande parte deles dependia de financiamento empresarial, 24 de março, financiamento de empresas públicas, porque só com financiamento de pessoas físicas, com cidadão, não teria como angariar a reação de partido. E essa lei dificilmente, não há clima no país hoje. Ela atingiu. Hoje nós estamos aí há 5 meses das eleições, do prazo, 5 meses do prazo final de um ano das eleições, criou dificuldades para criar praticamente impossível. O senhor acha, por exemplo, que essa reforma política, essa nova legislação eleitoral, aí ela vai fazer algo como sempre fez até agora? Eu acredito que algumas coisinhas vão passar e outras não. O que ocorre? O PT, dada a própria crise, permanece, tem que escolher um partido. Por exemplo, se fala na fusão do DEM, Lava Jato e outros, se aprovar uma resolução do Diretório Nacional, já estão dizendo que vai preservar o nome do PTB, diz que não receberá mais doações de empresas. E criou condições, e há uma resolução para se criar partido. Que também foi eu entendo que foi uma estratégia de marketing nessa política em vigor, dada essa situação, devido à situação que o partido está vivendo, devido à Petrobras, está mais claro. Agora, existe uma questão, eu ideologicamente, eu sou contra as doações de empresas. O que precisam de ter no mínimo 5 anos maior é a questão da transparência. Então, esse projeto de lei foi aprovado, então a doação pelo Congresso, dentro da legalidade, claro, já foi sancionado. Já foi sancionado. Não tem problema. Agora, o que está ocorrendo? Nós falamos 2 vetos que ainda podem ser discutidos. Hoje, e estabeleceu um fato curioso, além de 5 anos de confusão, foi a direção dizendo para que o TSE aquela ação do PSD, de julgar, não tem textos suficientes, de recriar o PL, criar a fusão. Então, tem 5 anos prescreve. Nós temos partidos aí que estabeleceu um fato curioso também. Só pode sair mais de 3 milhões quem estiver filiado nas legendas objeto da fusão. Que antes poderia vir de outra legenda, que é dinheiro público que o partido recebeu e não consegue ele tem que estar no despacho. Deixa prescrever os maiores partidos. Se ele for de outro partido e vier para um partido novo, oriundo de fusão, então é muito difícil. Agora, qual que é o objetivo dessa? Essa lei, qual que é o objetivo? O objetivo, claro, vamos pegar o objetivo assim, vamos dizer, por trás que essas doações de empresas, o objetivo foi exatamente abortar o projeto do... E outra pergunta, o senhor acha, por exemplo, que esse fim também da doação pública, o senhor acha, esse financiamento aí, o senhor acha que vai acabar com a corrupção no Brasil? Também não, porque principalmente do PMDB, daí o caixa 2 das campanhas continuará a votação. Eles aumentará mais. Por quê? Porque é uma forma de formar uma bancada que apoia a presidente. Mas correram lá, né, Ulisses, e registraram o PL já. Não pode não ser registrado. Então, outra questão séria. Realmente, porque nessa lei, que é uma lei pequena, mas tem mudanças profundas na questão de criação de partido. Aquilo que a gente já debatia aqui no programa, nos outros programas, nós dizíamos o seguinte, que já vem dinheiro na cueca, dinheiro na meia, vai vir dinheiro de qualquer jeito, na calcinha e outros lugares mais. Porque o detalhe que eu acho é uma questão cultural. Não adianta você colocar leis. Eu tenho falado aqui, Ulisses também, nós do programa Canal Aberto, que o grande problema do país não são as leis, são a falta de fiscalização, falta de punição, porque existem muitas leis. Tudo que eles estão querendo colocar no papel, agora, já existe. Tem uma legislação. Então, já existe a legislação. Criado rede de sustentabilidade, tanto é que não foi criado o partido seria a principal oposição à pretensa candidatura à reeleição da presidenta Dilma, que foi reeleita depois. Agora tenta-se também travar a criação do Partido Liberal, que seria um partido que teria pessoas do PSD, pessoas do próprio PMDB. Então há uma tentativa de esvaziar essa criação justamente. Mas essa liderança, eu acho que é o maior custo hoje. Esse é o maior custo da campanha. O senhor acha que esse cidadão vende o apoio? Não é nem dele. A tabelinha o apoio do eleitorado que ele tem, entre aspas, um certo controle, um certo
contato, né? Da publicação da lei, regimentar a criação já teria para uma campanha, seja deputado estadual, de prefeito, governador, vereador, irá decidir. Então é um custo muito grande. Está em vigor e o TSE não deferir ainda o registro PL, Caixa 2, pode ser deferido porque ele não é contabilizado. No caso da rede, não se admite, acabou a liderança está recebendo. O senhor advogado eleitoral conhece muito bem essa legislação nossa e conhece também esse acabouço desse projeto que eles estão tentando empurrar. Teria que voltar uma nova conferência que não protocolou para saber se esses apoiadores são eleitores filiados. O que o senhor acha que deve mudar assim, de fato na legislação eleitoral nossa? O que é que ocorreu? Assim, os 3 pontos que o senhor acha assim, no primeiro momento. O senhor acha que é o mais importante? Primeiro, é realmente uma ampla fiscalização na campanha, correto? A Marina teve e transparência na aplicação de recursos de campanha. E apesar de a Justiça não ter estrutura expressiva, não conseguiu criar, como disse o João, uma questão cultural. Pois é, e a Justiça Eleitoral teria que melhorar contratando mais. Teria que estruturar mais, o Ministério Público melhorar mais e ter mais estrutura para mobilizar toda a Justiça Eleitoral. Infelizmente, é uma justiça ex-vereador de Planaltina de Goiás, que ocupa a Justiça Eleitoral, quer dizer, as 500 mil assinaturas, com dedicação maior, mais uma cidade pequena do interior de Goiás, tanto o Ministério Público da Justiça, mais pessoal qualificado para acompanhar. E a Marina, porque a legislação, dada em 20 milhões de votos, não conseguiu mobilizar condenado criminalmente. E aí vem aquela questão de a democração é boa, mas não tem fiscalização. E aí você não consegue você apoiar um partido. Tem um detalhe, estando a criação de novos partidos, estando compromissado com outro, vão se afastando da política. A impressão torna-se um jogo tão complicado, criado, honesto, com ideologia. Ele entra numa campanha eleitoral, ele sai dessa campanha. Eu sou por assinar. Então, quer dizer, essa ideia extremamente vulnerável, o seu patrimônio pessoal, a sua honra, a aprovação desse projeto de lei. Eu já conversei com esse prefeito, ele disse, olha, eu fiquei na prefeitura, eu vou apoiar esse partido, mas eu não tenho fui embora e levei comigo um monte de processo para casa. É equivaleria a uma pré-filiação. Agora, eu ainda acho, Dalmir, você que é um especialista da área, eu acho que um grande fator de despesa nesse país chama-se coligações. Tem que acabar com as coligações proporcionais, tem que acabar com esses partidinhos que alugam a legenda para ganhar tempo de televisão para os grandes, pagam uma fortuna pelas legendas, tem que financiar candidatos das outras legendas e com essa desculpa acaba colocando muito dinheiro. Lá no interior, hoje nós temos 30 partidos aí na maioria das cidades em funcionamento, você tem que bancar pelo menos 30, 40 qualquer candidatos a vereadores de legendas para ele não ir para o lado do adversário, porque ele pode escolher quem dá mais. Eu sou presidente de um partido qualquer lá do interior. Aí na época da eleição, eu fico tranquilo lá com 8 bons candidatos a vereador para a fundação de 8 bons candidatos, esperando a melhor proposta para ver para que lado que eu vou. Então chega o candidato da oposição, por exemplo, não tem dinheiro. Ele é um cara fraco, tem em qualquer recurso para disputa, ele não dá conta de me contratar com a minha equipe. Aí o outro que tem dinheiro deveria. Agora 50 mil para cada candidato a vereador, mais 150 mil para isso, tal, gasta 700, 800 mil reais para captar um partido. Agora ocorre em várias cidades do Brasil. E isso ninguém está sabendo. O Dalmir fica sabendo, eu fico sabendo, você fica, mas a Justiça Eleitoral não toma conhecimento disso, porque o dinheiro vem de uma maneira que não aparece nas contas partidárias. É uma realidade ou não é, Dalmir? Empresarial, financiamento disso, por empresa de campanha, na verdade, do horário do rádio, da televisão, dos partidos, essas coligações. Em relação, então, o que ocorre? Existe outra questão séria, e começa no governo federal, chega aos municípios, faz uma coligação muito ampla, ganha a eleição, e aí o chefe do executivo, seja municipal, estadual, federal, é obrigado a aceitar pessoas que vieram de determinados partidos. Ele tem um compromisso. Está aí hoje, os próprios senadores envolvidos na Operação Lava Jato, mas isso reflete a dificuldade do gestor municipal, seja o prefeito de uma cidade pequena, ter que aceitar secretários, aceitar assessores, aceitar quem está mexendo com dinheiro público, movimentando dinheiro público e a gestão pública, que não tem o menor compromisso, porque veio de uma negociação
de 1,5 milhão. Agora, por ano, o que ocorre? É outro processo também que é muito difícil acabar com as coligações. E agora vamos lembrar que, inclusive, 4 milhões foi aprovado agora. Tá certo, pulou de 289,5 milhões para 867,5 milhões. Interessantíssimo esse assunto. Aí foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Ainda vão querer financiamento público de campanha com uma verba desse tamanho, né? Será um absurdo. Elas serão divididas em distrito de acordo com o número de vereadores. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial, nós vamos falar sobre esse assunto do rádio e da televisão. Estamos de volta com o canal aberto. Na verdade, não é gratuito coisa nenhuma, porque o canal contribuinte está pagando TV esse horário. Aberta, digital, uma imagem linda, também na NET, canal 22, na GVT TV, canal 324, não é apenas para as campanhas eleitorais, na Sky HD também, canal 324. Hoje nós estamos conversando com o doutor Dalmir de Faria, ele que é especialista nobre do rádio da TV. E além do fundo partidário, falávamos aqui agora sobre essa lei que foi aprovada lá na Comissão de Constituição e Justiça, e ela diz que cada cidade superior a 200 mil eleitores, no caso em Goiás, vamos voltar sobre esse fundo partidário, financiamento ela será dividida de acordo com o número dos vereadores, formando assim o voto distrital. Isso pode acontecer já para as próximas eleições da Dalmir de Faria. Eu não acredito que partindo por etapa aqui, eu vou te perguntar. Vai abrir no Constituição de Justiça, que é suficiente pelo regimento interno do Senado, para considerar aprovado. Estamos de volta com o programa Canal Aberto. Estamos discutindo sobre as novas leis eleitorais, né, o que vai acontecer, as mudanças nessa legislação eleitoral que deve acontecer até o mês de outubro, né? Cada partido lançaria um candidato, cada não terá validade das eleições de 2016. Lançaria um candidato e o mais votado ganharia Então, no final de setembro, início de outubro, seria o mais votado distrito, toda a 35 distritos de Goiânia, que são 35 vagas na Câmara de Goiânia, o mais votado de cada distrito, independente de partido, independente de coligação, independente de voto proporcional, seria o vereador eleito. O que é que ocorre? Se nós fizermos um perfil em Goiânia, nós teremos aqui em Goiânia os 35 vereadores, eu já ouvi agora recentemente, que nós não temos, talvez, aí 10 vereadores dos 35 que teriam condições de sustentar a sua reeleição pelo distrito, porque não tem base localizada. E aí, a maioria parece que querem continuar com essa situação, de colocar o voto distrital puro recebendo dinheiro das empreiteiras, dos frigoríficos, seria um laboratório de preparo para a futura eleição de deputados estaduais e federais em 2018. Ora, talvez até passe, porque eles querem fazer uma experiência. Na verdade, é justamente uma experiência. O vereador seria os cobaias. Seria cobaia, o vereador seria cobaia, né? Por exemplo, se isso aqui em Goiânia, a questão a gente conhece a realidade, foi aprovado no orçamento, a maioria não teria condições. O vereador tem um voto segmentado, que representa uma categoria, representa segmento de eleição, ele não seria eleito. E se for parceiro, mas o que eu interromper o senhor está preocupado com a eleição do vereador. Eu não quero saber a eleição do vereador, não. Eu quero que o senhor fale se isso é positivo ou não, no ponto de vista do senhor, que é um advogado experiente. Olha, é positivo. O senhor acha que, por exemplo, isso pode melhorar a representatividade, a democracia, pode eliminar, inclusive, um pouco também as influências aí negativas da corrupção, da compra do voto, daquela, ou seja, aqueles grupos que se trabalham. Eu queria que o senhor colocasse isso para o telespectador, para ele ter uma noção disso. Eu entendo, eu sou defensor do voto distrital, mas eu não gosto da ideia do voto distrital puro. Primeiro porque, e esse na capital também é muito complexo. Eu não gosto, eu gosto do voto distrital. Eu gosto do voto distrital misto. O que é que seria? Cada distrito elegeria um, certo? Se dividiria os distritos e teria a possibilidade de um número de vereadores serem eleitos em aberto, correto? Seriam abertos os vereadores de posições ideológicas, de segmentos sociais. O senhor acha, por exemplo, que essa reforma política, essa nova legislação eleitoral, vamos começar com vereadores. Se nós
tivermos vereadores apenas nós teremos uma situação muito paroquial na Câmara Municipal de Vereadores. Por quê? Porque o cidadão, ele vai, é claro que no primeiro momento a comunidade ela ganhará com isso. Ela terá um vereador do seu distrito que vai brigar pela não receberá mais doações, pela limpeza pública, pelos postos de saúde do seu distrito, pelos benefícios sociais, pela boa escola. Então, nessa reivindicação da comunidade que o partido está vivendo, você tem um vereador distrital. Agora, o que ocorre? Se você precisar de levar debates maiores na Câmara Municipal, no Parlamento Municipal, você tem dificuldade, porque a política ficará muito paroquial. Da mesma forma, se vier o voto distrital puro para deputado. Na verdade, essa questão da coligação, não tem problema. Agora, o que está ocorrendo? Nós falamos agora do fundo partidário. Ela precisa ser mudada. Por quê? Porque você chega no Congresso Nacional, você tem candidatos que não tem a menor representatividade, que não tem voto técnico suficiente. Eu não vou citar o nome, vou citar só o nome do São Paulo. Com 5 anos para escrever. Nós temos partidos aí que, se tivesse profissional da área de comunicação, da televisão, seriam multados em mais de 3 milhões. Ele teve 1,5 milhão de votos pelo que arrecadou e, principalmente, e nós temos um caso de um deputado hoje, que é dinheiro público do partido dele, que é o primeiro secretário da Câmara do partido dele, e que teve lá 40 mil votos para deputado federal. Quer dizer, 40 mil votos não elege em Goiás, nem em estados menores, certo? Para deputado federal, não há como. Mas, escorado em 1,5 milhão de votos, Celso Russomano, cidadão com 40 mil votos, virou deputado. Que essas doações de empresas que estão chegaram aos partidos. Deputados que tiverem 20 e tantos mil votos, 30 mil votos, que perderam a eleição. Outra pergunta, o senhor acha, por exemplo, que esse fim também da doação pública, o senhor acha? E nós temos o vereador, o senador Canete, que veio. O senhor acha que vai acabar com a corrupção no Brasil? Também, o grande detalhe que eu acho é a coligação, não é só esse o fator. Esse é um dos fatores, mas o pior é o encarecimento da campanha, que é esse fator que eu te disse, que é a compra de partidos, as coligações feitas ali só para ganhar o tempo eleitoral, que acaba encarecendo essa situação. Porque se não tivesse, Ulisses, a corrupção, vamos dizer assim, a compra de aquilo que a gente agenda, aí tudo bem, todo mundo concordou, então o que ficou com 25 votos não foi eleito, ele já sabia que poderia acontecer isso, né? Agora, o problema maior é o problema financeiro, é o problema da corrupção, é o problema do dinheiro que o candidato a prefeito tem que fazer. Eu já fui sondado para ser candidato na minha cidade. Aí quando eu vou fazer essas contas, eu desisto, eu nunca vou entrar numa política de uma maneira como essa. Se fosse o contrário, agora eu até poderia entrar, mas numa situação de coligações, uma eleição que você gasta 3 milhões de reais para ganhar 10 mil por mês, o que você vai fazer lá na prefeitura? Gastar 3 milhões e ir para lá? Essa matemática comigo não funciona. Mas essa matemática que você pode ter você poderia falar, o professor Domingos também. Brindes de campanha, mas o que as campanhas são caras assim mesmo? Ou fazem elas serem caras? É muito grande. Para o retorno entrar para os partidos, para as lideranças do partido, ou seja, vamos dizer aqui, essa liderança, eu acho que é o maior custo hoje. Esse é o maior custo de campanha. O maior custo de campanha. O cidadão vende o apoio, não é nem dele. A tabelinha o apoio do eleitorado que nesse sistema, entre aspas, um certo controle, um certo contato, não tem como. É regimentar a liderança para uma campanha, seja deputado estadual, e não teve jeito. Governador, vereador, hoje só se elege. E esse qualquer mandato, custo invisível, sem muito custo na campanha, chamado celebridade. Porque ele não é contabilizado. Ele não se admite quanto que a liderança está recebendo. Aqui em Goiás temos 4 ou 5. Porque ele vai eleito apenas, o eleitor vota mais no ídolo do que no candidato em si. Então, as chamadas celebridades públicas, artísticas, de esporte, momentâneas, esses conseguem eleger sem recurso. E nós tivemos aqui, aliás, se deve mudar de fato na legislação eleitoral nossa, e vocês devem recordar que eu disse aqui no primeiro momento que é o mais importante que primeiro as redes sociais, a internet, na campanha eleitoral, e transparência antes das eleições. Nós comentamos isso aqui a Justiça não tem estrutura com o João e com o Ulisses, E nós tivemos aqui a repercussão, nós tivemos um deputado aí que... Pois é, a Justiça Eleitoral teria que melhorar como? Teria que estruturar mais, o Ministério Público melhorar mais, ter mais estrutura. Não tinha base eleitoral, não tinha... mobilizar toda a justiça. Não era uma celebridade também, mas... Eu não acredito, não, eu vou discordar do senhor, não concordo, não. Porque o delegado Valdir, que foi eleito
maior e com mais requisitar. Ele sempre ocupou o espaço dos jornais, da imprensa, aquela coisa, ou seja, a rede social, no meu ponto de vista dele, não foi definidora, não foi aquela, vamos dizer assim, que foi a que causou a eleição. Ajudou muito pouco. No caso dele, até porque eu acho que o delegado Valdir, ele sempre foi uma celebridade. Então você pode pegar pelos arquivos das televisões, dos jornais, sempre ocupou grande espaço, páginas inteiras, aquela coisa toda. Porque o caso dele eu acho que não é o correto. Não, pode não ter. Tivemos também o caso do Manuel de Oliveira também. O Mané já trabalhou também com a televisão, o caso do Ciro. Quer dizer, ele sempre ocupou a imprensa com entrevistas polêmicas, mas o que eu quero colocar é que só isso não geraria e seria uma parte de ser conhecido. Por exemplo, eu vi nos jornais, não sei se é a declaração dele na época, que ele teria 350 mil seguidores. Agora, eu ainda acho, você que é um 70 mil votos. Então, há um parâmetro de seguidores. E também, pelas informações que a gente teve, eu acompanhei praticamente quase todas as prestações de conta no TRE, a campanha dele foi muito barata. Gastou muito pouco, esses partidinhos pequenos. Na verdade, ele foi um fenômeno. Vários fatores contribuíram. Eu vou te falar um negócio aqui que muita gente pode até achar que eu tem que financiar candidatos das eleições, das outras legendas, e com essa desculpa, acaba o perfil do delegado Valdir, lá no perfil do Manuel de Oliveira, nós temos da delegada Adriana Costa, porque nós vivemos um período de muita violência, e o discurso deles veio de encontro com o anseio da sociedade naquele momento. Nós tivemos o caso daquele serial killer, a população estava com medo de andar nas ruas, então foi ali um momento muito oportuno para esse pessoal que era da segurança pública e que souberam, não vamos tirar os méritos, para ver para que lado que eu vou. Souberam colocar então, chega o candidato as suas propostas de acordo com o anseio da população naquele momento. Porque nós tivemos a dona Iris, que poderia ter utilizado, ela tentou, não conseguiu. Aí o outro que tem dinheiro, ela criticou muito o governo Marconi, mas ela não conseguiu sensibilizar ou mostrar que estava realmente empenhada. Ela foi a deputada federal mais bem votada na eleição anterior, não conseguiu. Era uma das mais, vamos dizer assim, artífices nas redes sociais. O Dalmir ela estava atuante nas redes sociais, principalmente no Twitter, Facebook, e não conseguiu se eleger. Ela não conseguiu emplacar as ideias dela, não aparece nas contas partidárias. É uma realidade ou não é, Dalmir? Que é uma angústia essa realidade no Brasil inteiro, no estado de Goiás. Então, evidentemente, essa bancada do horário do rádio e televisão, ela veio com um discurso que agradou a sociedade e o próprio anseio da insegurança da população. E no Congresso já se fala lá que é uma bancada da bala. Vocês veem até a habilidade de bancada da bala, que é o pessoal egressos, são lideranças egressos da segurança pública, que venderam e que levaram essa imagem muito bem, com competência, na defesa e na melhoria da segurança pública, que é uma angústia de toda a população. Hoje não tem prioridade mais nos telejornais. Você abre qualquer telejornal e é assassinato todo dia. Mas eu quero te fazer uma pergunta aqui, quero fazer uma pergunta política, o nosso programa está saindo muito da segurança pública, aí já está tudo bem, foram eleitos, mas eu quero saber de você veio de uma negociação de coligação. Agora, o que está saindo do PSDB e indo para o PSB? Não precisa ter nenhuma inteligência, nenhum conhecimento político para saber que isso aí é uma negociação. É o voto distrital para vereador. Não existe motivo. Vamos fazer o seguinte, interessantíssimo esse assunto aí, foi aprovado na Comissão de Constituição e para o PSB. Ela está tentando fazer uma negociação porque o PSB é mais vantajoso para ela do que o PSDB. Eu penso assim, distrito de acordo. Concorda assim? Vamos. Eu quero te ouvir também. Existe motivo. Eu acho que há uma jogada aí por parte do próprio governador para ampliar a base partidária dele e trabalhar, vamos dizer assim, domínio de pessoas que ele tem uma certa influência, exerce uma certa influência em outros partidos. Você pega, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui para você. Marcos Abrão, está em qual partido? PPS, o Marcos Abrão trabalhou com o governador quantos anos, ou seja, na GEAB, ou seja, foi uma das principais lideranças deles em relação a essa área de habitação aí. PPS.
Sobrinho da senadora. Sobrinho da senadora Lúcia Vânia. Ou seja, está lá. Então, veja bem, a Lúcia Vânia, a tentativa é essa, de fazer com que ela vá para o PSB e seja candidata. Eu ouvi falar hoje que ela pode ser a candidata a prefeita pelo PSB, mas existe uma liderança forte dentro do partido, que seria Vanderlan. Será que também o governador não estaria trabalhando para que o Vanderlan fosse candidato ao governo nas eleições? Justamente. Então, veja bem, é um tricô do governador, por quê? Porque a pretensão dele é nacional e ele não tem força nenhuma nacional. Mas eu quero ouvir o Dalmi sobre essa mudança da Lúcia Vânia, que ele não falou nada. Ela será daqui a pouco, depois do intervalo comercial dos vereadores. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, Canal 24, na NET Canal 22, na GVT, já para as próximas eleições, Canal 324 e na Sky HD, também Canal 324. Estamos conversando com o doutor Dalmi de Faria, ele que é advogado eleitoral. Eu perguntava para o senhor sobre essa saída da Lúcia Vânia do PSDB para o PSD. Como é que o senhor está vendo essa mudança? Goiânia nós temos 30, só para citar, na verdade, 35 vereadores, fazer uma Goiânia seria análise dividida em 35 claros. Cada partido lançaria um candidato em cada distrito. Se não acabar a coligação, cada partido ou coligação lançaria um candidato. Primeiro porque e o mais votado ganharia naquela área. Então não teria quociente eleitoral federal, era assessor do vereador, seria o mais votado do da GEAB é deputado federal. Agora, existe uma questão também. Além disso, há uma questão mais votado de cada distrito, independente de partido, independente de coligação, independente de voto proporcional, seria o vereador colocado hoje. A política dinâmica amanhã pode mudar. Se nós fizermos um perfil em Goiânia, nós teremos aqui em Goiânia os 35 vereadores numa reeleição para senadora na chapa do governador. Talvez ela teria dificuldade 10 vereadores do 35. Então, indo para o PSB, ela poderia ser candidata a sua reeleição mas independente, que ela transita muito bem no Senado, e aí, o que transparece, gosta muito de ser senadora, eu gosto muito de uma é uma boa senadora, uma boa senadora está competente, então seria uma sobrevivência política dela também. Porque, na verdade, um laboratório, um preparo para a futura eleição de deputados estaduais, federais em 2018. Teve aí 1 milhão de votos, que já declara candidato, não é? Então, é muito difícil como é que a base... O vereador seria os cobaias. Seria cobaia, o vereador seria cobaia, não é? Por exemplo, se isso aqui em Goiânia, a intenção, por exemplo, de ampliar a base do governo, o vereador tem um voto Dilma, com a senadora do porte, que representa uma categoria, representa isso é muito importante. Abriria mais espaço. Se for partidário, e hoje, se você for observar, o senhor está preocupado com a eleição do vereador. Eu não quero saber a eleição do vereador, não. Quero que o senhor fale se isso é positivo ou não, do ponto de vista do senhor, que é um advogado experiente. Olha, é positivo. O senhor acha que, por exemplo, isso pode melhorar a representatividade, a democracia, pode eliminar, inclusive, um pouco também as influências aí negativas da corrupção, da compra do voto, daquela, ou seja, aqueles grupos que se trabalham. Agora, recentemente, vem o ex-presidente eu sou defensor do voto digital, mas eu não gosto da ideia da posição do próprio presidente Aécio. E esse na capital também é muito complexo. Eu não gosto. Eu gosto dessa uma questão. Eu gosto de ser avaliada. O que é que seria? Até em cada distrito que eu elegeria depende muito da Polícia Federal. Mas teria a possibilidade de um número de vereadores serem eleitos em aberto, correto? Seriam abertos os vereadores de posições ideológicas, de segmentos sociais, de segmentos econômicos, eles terem uma prioridade maior. Porque senão, vamos começar com vereadores. Se nós tivermos vereadores apenas distritais, nós teremos uma situação muito parapial na Câmara Municipal de Vereadores. Mas lá em cima, como é que está o andamento disso? É claro que, no primeiro momento, a comunidade ela ganhará com isso. Ela terá um vereador do seu distrito que vai brigar pela falta de iluminação pública, pela limpeza pública, pelos postos de saúde do seu distrito, pelos benefícios sociais, pela boa escola. Então, nesse sentido de reivindicação da Roberto Jefferson, extremamente positivo você ter um vereador distrital. Agora, o que ocorre? Se você precisar de levar debates são maiores, tem problemas regionais. No Parlamento de Goiás, por exemplo, você tem dificuldade porque a política ficará muito paralelada. Da mesma forma, a senhora acha, por exemplo, que o Caiado está com medo, está
estaria com medo, já que o Jovaí é uma liderança política expressiva, ou seja, sempre controlou o PTB, os partidos por onde ele andou. Você não acha que é esse medo, esse receio? Eu acredito que não, porque na hora que for que não tem a menor representatividade, que não tem voto senador, naturalmente. Eu não vou citar o nome, vou citar só o nome da São Paulo. O que ocorre? O que teria, e seria, poderia, se essa fusão ocorrer, haverá um expurgo natural do Jovaí no seu grupo do PTB. Deverá procurar 1,5 milhão de votos pelo PRS. A maioria do grupo já é marconista, né? Então, não tem situação do Caiado. Agora, o que ocorre? Mas comentou-se que o Caiado poderia ter lá 40 mil votos, porque essa questão, 40 mil votos não elege em Goiás, nem estados menores, certo? A deputada federal no PTB, mas ficar escorado em 1,5 milhão de votos, e ela ficar 40 mil votos e vou mais aqui, da presidente Dilma e do PT, ele não terá nenhum deputado que tiver 20 e tantos mil votos, 30 mil votos dentro da eleição, em Goiás, de assumir o nome do governador. Mas o PTB sempre foi governista. O PTB sempre foi governista. O Ronaldo Caiado é o contrário. Ele é o líder da base da Dilma. O grande Ronaldo Caiado não vai de maneira. O Ronaldo Caiado não vai. Esse é Pois é, mas o PTB, mas o pior é o encarecimento da campanha, que é esse fator que eu te disse. Para romper também com a presidente Dilma. As coligações feitas para romper, ganhar o tempo eleitoral, que acaba encarecendo do PTB representado pela porque se não tivesse não gosta do PT e não aceita essa aliança. E tem outro detalhe também, você deve ter visto a imprensa hoje, que o presidente do PDT, o Carlos Júlio, falou gatos e lagartos. Todo mundo concordou. Ou seja, quem seria prejudicado nesse caso aí seria o Jovaí Arantes, não o Ronaldo Caiado, pelo contrário. Exatamente. Pela vontade da cúpula nacional. Agora, o problema maior é pela cúpula nacional, ele seria, e outra coisa, ele deixaria de ser líder do DEM para ser líder do PTB, um partido adversário eu já fui sondado para ser candidato na minha cidade. O que ocorre? Aí quando eu vou fazer essas contas, eu desisto, eu nunca vou entrar numa política de uma maneira como essa. Se fosse o contrário, se fosse o contrário, eu até poderia entrar, mas numa situação de coligações, uma eleição que você gasta 3 milhões de reais para ganhar 10 mil por mês, o que você vai fazer lá na prefeitura? Gastar 3 milhões e ir para lá. Essa matemática comigo não funciona. Informado, sabe disso. Você tem essa experiência, você poderia falar há uma certa insegurança, né, em ser candidato pelo PMDB, que muitos já tentaram e acabaram fazem elas serem caras. Essa é a realidade. Agora, se ele estiver no comando de um partido vamos dizer aqui, a chamada corrupção partidária. É muito mais fácil coligar com o PMDB e ser candidato. Né? O Ronaldo hoje tem o apoio, praticamente, do grupo irista, né? O Zé Hélito, o Bruno Peixoto, aquele grupinho ali do mais próximo ao ISO. O pessoal ligado a Maguito Vilela já não tem essa proximidade com o Ronaldo Caiado. E o Daniel Vilela é o nome apontado aí por grande parte do PMDB como provável candidato nas próximas eleições de 2018, que está longe ainda, mas tudo pode acontecer. Aqui em Goiás temos 400 essas mudanças de partido que devem acontecer agora. O eleitor vota mais no ídolo do que no candidato em si. Então, e outras modificações na legislação momentâneas, esse consegue eleger esse recurso. Nós tivemos aqui que definir a 2018, que é 2016, anterior que nós tivemos aqui no canal aberto, que vai acontecer na nossa ideia. Agora, eu quero te perguntar a mais uma coisinha ainda, com relação às redes sociais, a internet, de eleições, na campanha eleitoral. Nós comentamos aqui antes das eleições, nós comentamos aqui as eleições depois de 2018, ser no mesmo ano, e nós tivemos aqui a repercussão, na verdade, acabando com a reeleição. É outra tese que também eu não acredito que acaba a reeleição. Quer dizer, passar o mandato com base nas redes sociais, correto? Para que pudesse base eleitoral, não tinha... Nós teríamos que fazer um mandato. Não era uma celebridade também, mas foi eu não acredito, não. Eu vou discordar do senhor, não concordo, não. E passaria o mandato para 5 anos, teria que haver a prorrogação de mandato. Então, ele sempre ocupou o espaço dos jornais, da imprensa, aquela coisa. Ou seja, a rede social, no meu ponto de vista dele, não foi definidora, não foi aquela, vamos dizer assim, que foi a que causou a eleição. Ajudou muito pouco. No caso dele, até porque eu acho que essa delegado Valdir, ele sempre foi uma celebridade eleitoral. Você pode pegar como antes, pelos arquivos das televisões, dos jornais, sempre ocupou grande espaço, principalmente para 2016. 2016, olha o que pode sair aqui que eu já disse. Pode não ter sido também o caso do Manuel de Oliveira também. O Mané já trabalhou também com a televisão. Pode ser, quer dizer, ele sempre laboratório, a imprensa, entrevistas polêmicas, mas é mudanças substanciais. O TRE não teria tempo também para fazer essa. Nós estamos aí já, por exemplo, eu vi no jornais, não sei se
né? Isso teria que ser aprovado, que ele teria 350 sancionado a lei antes do primeiro domingo de outubro. E tem 270 mil votos. Então, há um parâmetro de seguidores. E também, a pauta do Congresso, pelo que as informações que a gente teve, eu acompanhei quase todas as prestações do Eduardo Cunha, colocando matéria de votação. A campanha dele foi muito barata. Agora já começou uma crise entre ele e o Renan Calheiros. Na verdade, ele foi um fenômeno. Vários fatores. Vários fatores contribuíram. Eu vou te falar um negócio. Tentar desqualificar Eduardo Cunha, que hoje o principal opositor da presidenta Dilma, e a presidenta Dilma conseguiu, de certa forma, tornar Renan Calheiros subserviente ao poder dela. Ao perfil do Manuel de Oliveira, da delegada Adriana Costa, porque nós vivemos um período de muita violência e o discurso deles veio de encontro com o anseio da sociedade naquele momento. Nós tivemos o caso daquele serial killer, a população estava com medo de andar nas ruas, então foi ali um momento muito oportuno para esse pessoal que era da segurança pública e que souberam, não vamos tirar os méritos, souberam colocar as suas propostas de acordo com o anseio da população naquele momento. Porque nós tivemos a dona Iris, que poderia ter utilizado, ela tentou, não conseguiu colocar o discurso. Ela criticou muito o governo Marcelo, mas ela não conseguiu sensibilizar ou mostrar que estava realmente empenhada. Ela foi a deputada federal mais bem votada na eleição anterior, não conseguiu. Era uma das mais artífices nas redes sociais, atuante nas redes sociais, principalmente no Twitter e Facebook, e não conseguiu ser eleita. Ela não conseguiu emplacar as ideias dela pelo PMDB. É um nome que vem disputando, se ele souber organizar ali, se ele souber unir o PMDB em todo o nome, ela veio com um discurso que agradou a sociedade e o próprio anseio da insegurança da população. E no Congresso já se fala lá que é uma bancada da bala. Vocês viram até a habilidade de bancada da bala, que é o pessoal que na verdade, egressos, são lideranças egressos da independência que venderam, que levaram essa imagem muito bem, com competência, na defesa e na melhoria da segurança pública, que é um momento de toda a população. Nunca teve independência. Hoje não tem prioridade mais nos telejornais. Se há qualquer telejornal, é assassinato todo dia. Mas eu quero te fazer uma pergunta aqui. Quero fazer uma pergunta política. Nosso programa está saindo muito para a segurança pública. Aí já está tudo bem, foram eleitos. Mas eu quero saber de você o seguinte. Todo deputado, por mais governista que seja, ele quer que o parlamento que ele quer que seja independente. Dalmide Faria, mais uma vez eu te agradeço por ter vindo aqui no nosso programa. Foi muito bom conversar com você. Isso aí é uma negociação. João, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, falando sobre direito eleitoral, para Lúcia Vânia sair do PSDB, para as próximas eleições, jurídico, e daqui até 30 de setembro ela está tentando fazer uma negociação porque o PSB é mais vantajoso para ela do que o PSDB. Eu penso assim, não sei se o vice concorda assim, eu quero te ouvir. Então nós teremos grandes movimentações daqui até dia 30 de setembro, porque 30 de setembro estará definidas as coligações e o que irá disputar, quem irá disputar as eleições em cada cidade desse nosso país. E eu agradeço a oportunidade, agradeço estar aqui junto à bancada com o jornalista Luiz Aécio, não é? E espero que em outras oportunidades nós viremos aqui novamente discutir e comentar a própria legislação eleitoral e o que nós iremos viver brevemente nas próximas eleições municipais. Ulisses, boa noite. Boa noite, mandou um abraço para a galera lá do Jardim América, para o César Augusto, para a Tânia, Ana Paula, Rodrigo, Braz e para o Marcos Vaz. Tá certo. Nosso muito obrigado a você pela audiência. O convite para estar conosco na próxima segunda-feira, 22h30. Até lá, boa noite, obrigado pela audiência.